Pode vir, vê. Muito pouca filmagem, cara. Vai de chinelo, hein? Não é mole, não. E aí ele vai pro lado e esquenta, né? Eu digo que agora eu vou, né? Vejam, vem. Veja. Eu vou me aproximar mais aqui assim. Pegou as pernas abertas, porque essa corda vai. Não é brincadeira. Vamos ver como que é esse teu esquema aqui. Isso, pode mais o pezinho pra perna pro lado. Coisa